Olá, pessoal. Estou de volta para mais um dos nossos vídeos nesse nosso curso de treinamento. E nesse novo vídeo nós vamos falar sobre o Prisma, que é o principal guia de relato ou de escrita de revisões sistemáticas e meta-análises. A ideia do uso do Prisma é bastante interessante e corrige problemas que são históricos na pesquisa pré-clínica. Como a gente já viu ao longo desse curso, a qualidade dos estudos pré-clínicos é sempre baixa. A gente não sabe se, de fato, os estudos são conduzidos com níveis de qualidade metodológica baixos, ou se o problema está na escrita do artigo, que geralmente não são padronizados, e a gente não pode realmente avaliar se algum procedimento não foi feito ou foi feito e não relatado. Então vejam como o problema e a falta de padronização no relato dos estudos pré-clínicos é uma coisa que a gente sempre teve que lutar contra na pesquisa pré-clínica. O mesmo vale para as revisões sistemáticas. A gente precisa padronizar o modo como elas são escritas. Caso contrário, a gente não consegue saber como elas foram feitas, quais métodos foram utilizados, como elas foram conduzidas. O Prisma é o principal guia de relato de meta-análises e de revisões sistemáticas. O Prisma não é específico às revisões sistemáticas pré-clínicas, ele pode ser adaptado a esse tipo de revisão, e é isso que a gente vai ver agora como pode ser feito. Então, o Prisma corresponde aos itens preferidos para o relato de revisões sistemáticas e meta-análises. O Prisma é parte de uma instituição maior, ou na verdade ele é produzido, gerenciado e seus guias são publicados por uma instituição maior chamada Equator Network. A Equator é uma rede e um grupo de pesquisadores, grupos de pesquisa, centros mundo afora, que tem o interesse de aumentar a transparência na pesquisa em ciências da saúde, a transparência e a qualidade das pesquisas em ciências da saúde. E um bom modo de estimular a transparência e a qualidade é padronizando o relato dos artigos, garantindo que todo estudo de qualquer desenho metodológico atenda a critérios mínimos de qualidade. Porque se esse relato é bem feito, isso garante, por exemplo, reprodutibilidade dos achados. Garante não, mas aumenta a chance de que os dados sejam reprodutíveis. Vocês podem ver aqui nessa tabela vários dos guias metodológicos que a Equator tem publicado, tem endossado ou tem disponibilizado. E nós temos, basicamente, guias metodológicos para todo tipo de desenho experimental. Vejam só, alguns muito famosos, como o Consorte. Hoje não existe ensaio clínico randomizado que seja publicado sem fazer referência ao Consorte. Nós temos aqui o Arrive, o guia que deveria ser o livro de cabeceira de todo pesquisador pré-clínico quando ele vai escrever seu artigo. Né? E é um guia muito bom, já tem uma versão revisada, mas que na prática não é tão implementado. E aí nós temos o guia que é o nosso interesse de hoje, o Prisma. Então, o Prisma é o guia específico para as revisões sistemáticas e meta-análises. O Prisma, então, ele foi primeiramente pensado para as revisões sistemáticas e meta-análises de modo bastante geral, sem focar em uma área específica, geralmente para estudos de intervenção, que foram os primeiros tipos de meta-análise a se tornarem famosas, né? E com o tempo ele foi sendo adaptado a outras áreas. É bom que se entenda que o Prisma ele não é um guia de condução de meta-análise. Eles não dizem, ele não tem interesse de dizer para vocês como a meta-análise deve ser conduzida. Ele não trata de quais são os métodos mais adequados, de como conduzir uma ou outra parte do processo de revisão. Quem faz isso, por exemplo, é o livro da Cochrane, materiais de outros institutos, mas não o Prisma. Não é um guia de condução. Ele também não é um guia de qualidade metodológica. A gente não avalia meta-análises checando o Prisma. Não é a ideia. Para isso a gente tem o Amstar, na versão 2.0. Ele é um guia de relato. Ele é um guia de como escrever um artigo de revisão sistemática e meta-análise. E a ideia é que todo artigo de revisão sistemática e meta-análise deve ter todos os itens do checklist do Prisma para ser considerado um relato completo. Sem esses itens,
todos os itens que são listados pelo Prisma, a gente pode dizer que o relato não é completo, o relato é parcial, e isso faz com que qualquer pessoa que tente replicar aqueles dados, ou mesmo avaliar um artigo de meta-análise ou revisão sistemática, tenha dificuldade. Qual que é a ideia aqui? Que a partir de hoje todos vocês entendam que uma revisão sistemática, com ou sem meta-análise, deve ser conduzida de acordo com os guias e com as definições do Prisma. Conduzido não, perdão, deve ser escrito. A condução vem antes, o desenvolvimento do protocolo vem antes. Mas a escrita do artigo deve seguir o guia do Prisma. Isso é bastante importante hoje porque a maior parte das revistas científicas, elas exigem que seja submetido, junto com o artigo, um checklist dos itens do Prisma. E que pelo menos o Prisma seja mencionado no artigo, dizendo esse artigo foi feito de acordo com as definições propostas pelo Prisma. Então vejam como é importante que a gente invista na padronização dos artigos de revisão sistemática. Bom, a gente pode dizer então que o Prisma define o conjunto mínimo de itens que devem ser relatados na revisão sistemática. A gente não basta se ater a ele. Em alguns casos, muito mais detalhes são necessários. Ele foi pensado inicialmente para estudos de intervenção em humanos. Mas, com o tempo, foram adaptados para outras coisas, porque existem muitos outros tipos de meta-análise que são além das meta-análises de intervenção. Por exemplo, meta-análises de prevalência, meta-análises de estudos observacionais, e também para outras populações, né? Não só estudos em humanos, mas estudos, por exemplo, em pesquisa em animal, em modelos animais. E, em qualquer caso, o Prisma é facilmente adaptável. Para alguns casos, já existe prismas específicos. A gente chama de extensões do Prisma. Então, existem extensões do Prisma para meta-análises em acupuntura, para meta-análise de estudo experimental, para protocolos, extensões do Prisma para estudos de acurácia diagnóstica. Então, cada tipo de meta-análise, os principais já têm suas extensões próprias. Vamos ver se já tem um para animais daqui a pouco. Bom, o que o Prisma recomenda é que as pessoas consultem um manual de modos um pouco diferentes, que autores usem o Prisma de uma maneira a melhorar o relato das suas revisões sistemáticas. Melhorar o relato no sentido de se tornar padronizado, né? Que a gente tem um conjunto mínimo de itens que devem ser relatados para garantir que aquele relato é completo. E que editores revisores devem utilizar o Prisma como um manual de revisão por pares. Então, mesmo que a pessoa não cite no seu artigo o Prisma, os itens mínimos devem ser contidos naquele artigo. Então, um revisor, um editor que recebe uma revisão sistemática para que receba um parecer, o Prisma pode ser um bom guia de como fazer esse parecer, para garantir que aquela revisão é completa, do ponto de vista do relato. A gente teve, bem recentemente, uma versão nova do Prisma sendo publicada. A primeira versão do Prisma já era muito boa, foi publicada há uns 10 anos atrás, mas uma nova edição do Prisma foi lançada em 2020. Então é a versão do Prisma 2.0, tem se convencionado chamar isso de Prisma 2020, já que foi o ano em que o Prisma foi lançado, né? Essa versão atualizada. E aqui a gente tem dois artigos que vão estar aqui como material suplementar dessa aula, que devem ser lidos por vocês como material de apoio, que é a versão atualizada do guia e a explicação sobre a elaboração desse guia. Essas duas ferramentas, esses dois itens se complementam ao próprio checklist, ao checklist que é o terceiro documento. Então, a gente precisa, de fato, ler bem, entender o modo como essas coisas se aplicam, né? A gente tem aqui, né, como parte desses estudos, pessoas que são muito conhecidas entre a comunidade de revisão sistemática e meta-análise. Alguns deles são importantes que a gente vai se familiarizando com o nome, por exemplo, que o David Mower foi a pessoa que idealizou a primeira versão do Prisma, né? Ele está aqui entre os autores dessa versão atualizada, o que é bem lógico, né? A Andrea Trico foi a pessoa responsável pelo Prisma para revisões de escopo, que é uma coisa bastante interessante, é uma versão bastante modificada do Prisma, talvez uma das mais modificadas.
Manoj Lalou é um pesquisador responsável pela adaptação do prisma para animais, para pesquisas pré-clínicas experimentais, que ainda não está publicado. E por aí vai. A gente tem vários pesquisadores aqui, mas, de fato, o nome que mais tem encampado a importância da padronização do relato da revisão sistemática é o Dave Moore. Uma das coisas mais importantes do Prisma é o fluxograma, né? Toda revisão sistemática tem o seu fluxograma, e ele mudou um pouco nessa nova versão. Então, sempre que vocês tiverem uma revisão sistemática, a gente precisa ter... Lembra quando a gente falou da extração de dados, que a gente falou de rastreabilidade dos artigos? A gente sempre precisa ter uma maneira bem auditável de como mostrar quantos artigos eu encontrei, quantos eu revisei, quantos eu incluí, quantos eu considerei na revisão, na versão final, no grupo final de artigos para meta-análise, né? Aqui a gente tem o fluxograma proposto pelo Prisma. Essa parte em roxo é o fluxograma principal. O que nós temos aqui? Ele muda um pouco do fluxograma anterior. Ele separa algumas coisas, como uma parte específica para a parte de textos completos encontrados na versão final, né? Então, a gente tem aqui registros encontrados em bases de dados ou registros. Aqui, registros é um lugar que não indexa necessariamente o artigo, mas outros materiais, por exemplo, o Clinical Trials americano pode entrar aqui nessa base de registros, né? E a gente deve colocar aqui, saindo desse... Notem que essas setas indicam, de fato, o fluxo pelo qual os artigos percorrem o nosso processo de análise de inclusão ou exclusão. Então, eu fiz as buscas nas bases de dados, encontrei X artigos nas bases, X em outras fontes. Desses artigos, quantos foram removidos porque eram duplicados? Quantos foram removidos? Isso aqui é um item novo da versão 2.0 do Prisma. Quantos foram removidos por uma análise automatizada de inclusão e exclusão? Vejam só, isso é uma das fronteiras tecnológicas do processo de revisão sistemática, em que a gente automatiza o processo de inclusão e exclusão. O Prisma não prevê a ideia de que todo o processo de análise de artigos seja feito de modo automatizado, mas a primeira análise pode ser feita. E aqui só se pede, então, que a gente, caso tenha sido usado um processo automatizado de exclusão e inclusão, que a gente diga exatamente o número de artigos que foram excluídos nessa automatização. E também o número de artigos excluídos por outras razões. Então, disso, excluindo tudo aquilo que não passou por uma avaliação humana, uma avaliação manual, a gente passa para a segunda fase, e aí sim, é a avaliação por revisores, né? Geralmente, 2 revisores, como é tradicional para as revisões sistemáticas. Desse processo, a gente vai ter quantos foram revisados e quantos foram excluídos. Bom, dos que foram revisados, a gente tem 2 caminhos, né? Ou eles foram excluídos, ou eles foram considerados elegíveis, e para isso agora a gente precisa analisar os textos completos, que é essa próxima caixa aqui. Quantos registros foram buscados pelo texto completo, né? Quando a gente busca pelo texto completo, de novo 2 opções. Registros não encontrados e registros que foram encontrados, então passaram para análise de elegibilidade pelo texto completo. Dos textos que foram avaliados do modo completo, 2 possibilidades de novo. Então isso aqui funciona muito bem como um algoritmo de uma árvore de decisão. Para cada passo, tem 2 possibilidades. Vamos retomar desde o começo. Registro de base de dados, 2 possibilidades. Excluí-lo porque foi por automatização, ou incluí-lo para análise de texto, de resumo e título. Segundo, quando a gente analisa o resumo, 2 possibilidades. Excluí-lo ou passá-lo para a busca do texto completo. Quando eu busco o texto completo, 2 possibilidades. Excluí-lo ou fazer a análise do texto completo. E quando eu faço a análise do texto completo, as últimas 2 possibilidades, excluí-lo ou incluí-lo na revisão sistemática. Então, aqui a gente tem uma outra parte importante, que primeiro, quando a gente exclui o texto completo, a gente precisa indicar o motivo para a exclusão. Isso é uma coisa que varia um pouco na prática, porque o Prisma só pede que a gente indique o motivo da exclusão quando a gente faz a análise de texto completo.
A análise de resumo não obriga a identificação do motivo de exclusão. Os motivos de exclusão devem ser pré-definidos em protocolo, mas os clássicos são, era um texto completo, era um texto, um artigo teórico, era um artigo sem resumo, se for optado por excluir isso, de uma língua que não é inglesa, se o protocolo prevê isso, é um artigo com a população incorreta, com o desfecho incorreto, com a intervenção incorreta ou com o controle incorreto. Então, na avaliação de resumos, não se pede isso. Isso é bom que não se peça por dois motivos. Primeiro, por carga de trabalho, e segundo, porque avaliar a discrepância entre dois revisores da decisão, sim ou não pela inclusão, é fácil. Mas se a gente tiver que ter consistência no motivo para exclusão, para muitos artigos já é complicado. Para a segunda fase, a gente precisa fazer isso. Tá? Então, não basta dizer que foi excluído, a gente tem que dizer quais são os motivos da exclusão. Dos artigos incluídos, então, a gente vai dizer quantos novos estudos foram incluídos e quantos relatos deles foram incluídos. Com uma pequena diferença aqui, né? Existe o artigo, existe se a gente for incluir, por exemplo, alguma coisa ainda não publicada, né? Isso pode ser diferenciado. Então, essa parte aqui em roxo é o fluxograma padrão. Toda a revisão sistemática, a partir da publicação do Prisma 2.0, deve ter isso. O que a gente tem além do padrão? O Prisma 2.0 tem uma caixinha aqui à esquerda que serve para meta-análise, revisões sistemáticas e meta-análises atualizadas. Entendam que é necessário, muitas vezes, atualizar uma revisão sistemática porque novos estudos foram publicados. Então, se eu publiquei uma meta-análise há 10 anos atrás, ao longo de 10 anos, novos estudos foram publicados, em quantidade suficiente, talvez até para trocar ou para mudar as conclusões de uma meta-análise, né? Então, a gente pode atualizá-las, isso é muito feito, inclusive pela Cochrane, pelas principais entidades médicas de medicina baseada em evidências, os guidelines são atualizados recorrentemente. Por exemplo, na medicina do sono, que é a área com a qual eu trabalho, a principal sociedade que trabalha com revisões sistemáticas e guias práticos baseados em evidência é a Academia Americana de Medicina do Sono. E eles atualizam todos os seus guidelines baseados em meta-análise a cada 5 anos. Então, vejam, as meta-análises são atualizadas a cada 5 anos. Quando eu atualizo uma meta-análise, eu não preciso fazer uma busca de toda a história de estudos mais. Eu posso só atualizar a partir do momento que foi publicada a versão anterior. Então, o que o Prisma faz aqui é, eu posso inserir essa caixinha inserindo diretamente na quantidade final de artigos todos aqueles que já estavam incluídos nas versões anteriores. E a outra parte opcional do fluxograma do Prisma é a de identificação de estudos por outros métodos. E a gente pode, de fato, buscar dados por outras vias que não os estudos. Por exemplo, eu posso buscar dados em base de dados de pacientes, né? Isso é comum em um tipo específico de meta-análise que se chama meta-análise de paciente individual. Mas em qualquer tipo de base de dados pode ser possível também. Eu posso buscar dados para uma meta-análise no DataSource, por exemplo. O DataSource não é um artigo, né? Mas ele pode ser incluído. Ele seria incluído aqui como uma organização, como um site, enfim. Eu posso fazer a avaliação da lista de referência dos artigos que foram incluídos. Entra aqui também. Eu posso entrar em contato com pessoas com experiência na área e perguntar se eles conhecem artigos que não foram encontrados pela busca. Isso também entra. Então, a busca de estudo por outros métodos que não seja uma busca sistematizada em bases de dados ou bases de registros, entram aqui. E o processo é o mesmo. Qual é a ideia aqui? Dar transparência ao processo de revisão. Esse fluxograma então é bastante padrão. Vocês podem criar um fluxograma com outra cor, com outro layout, mas as caixas, os passos e os processos de decisão aqui são padronizados. Não inventem para além do Prisma e não cortem coisas que não sejam que pareçam não desnecessárias para vocês. Mesmo que alguma coisa apareça só simplesmente com o número 0, mantenham o Prisma padrão. Bom, aqui a gente tem a versão completa do Prisma em seres humanos, né, a versão do checklist padrão. E aqui a gente pode, sem querer, aqui nesse vídeo passar por todos os itens, não é a intenção, vocês podem ler depois esse checklist. A intenção é só mostrar para vocês como é que ele é organizado.
Então, veja que eles têm seções e tópicos, né? O título, o resumo, a introdução, os métodos, os resultados, a discussão e outras informações. Todos esses itens devem ser contemplados na revisão sistemática de vocês, ou seja, existem itens que são obrigatórios em cada sessão da revisão sistemática. Quando vocês forem preparar uma revisão sistemática, vocês devem indicar onde no texto de vocês esse item aqui é contemplado. Geralmente isso é feito de modo bem simples. Isso aqui está na página 1. Ou vocês podem, se vocês quiserem ser mais completos, na página 1, linha 30. Por que isso é importante no processo de revisão da revisão sistemática? Quando vocês submeterem para uma revista, o revisor vai poder checar isso aqui e conferir se o que vocês estão dizendo aqui que fizeram, de fato, foi feito. Existem pessoas que ainda botam uma coluna adicional aqui com observações. É válido, não é obrigatório, mas é válido. Então, uma coluna adicional aqui com observações pode ser interessante. Eu particularmente nunca fiz, mas já vi feitas em alguns casos, né? Então, veja, título. O título deve ser identificado como a revisão sistemática. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório do ponto de vista das revisões meta-epidemiológicas. Porque se eu sei que o Prisma indica que toda revisão deve ser nomeada como uma revisão, basta que eu busque por revisões sistemáticas que eu vou encontrar todas elas. Na prática, isso não é feito, né? Resumo. Se pede para que seja feito um resumo de acordo com o Prisma específico para resumos. Introdução. Que a gente tenha um arrazoado adequado, que os objetivos sejam dados, e métodos, que os critérios de inclusão e exclusão sejam dados, que todas as bases de dados e fontes de informação sejam nomeadas, que a estratégia de busca seja apresentada para todas as bases de dados. Processo de seleção, que a gente indique quantos revisores foram feitos, como foi feito esse processo. Enfim, todos os itens aqui importantes. Risco de viés, como é que ele foi feito? A gente tem ferramentas específicas de risco de viés para animais, então isso tem que ser dado aqui. Quais foram as medidas de efeito? Como eu sintetizei os resultados? Aqui vários subitens. Como é que eu fiz a avaliação de risco de viés? Como é que eu avaliei a certeza de evidência? Aqui, estamos falando do grade, tá? Que é o melhor método de avaliação de certeza de evidência que nós temos. O que é certeza de evidência, para começo de conversa? Vocês podem fazer uma meta-análise de 2 estudos? Podem. Matematicamente é possível. Mas qual é a certeza da evidência gerada por essa meta-análise? Muito baixa, porque qualquer novo estudo que se agregue a uma meta-análise de 2 estudos, formando uma meta-análise com 3, pode mudar a direção do efeito. Então, é um resultado muito frágil, é um resultado incerto. Se eu faço uma meta-análise com estudos muito heterogêneos, qual é a certeza da minha evidência? É muito baixa essa certeza, porque eu não sei exatamente o que eu estou concluindo. Então, a análise de certeza de evidência é um passo bastante subjetivo que vai além da meta-análise, tenta, de uma certa maneira, garantir a validade externa da meta-análise, a aplicabilidade dos achados e a confiança que se pode ter neles. O grade, de fato, é o principal método de análise de certeza de evidência, não é o único, tá? Tanto, é por isso que, embora a Equator sempre esteja de mão dadas com o grade, então menciona exatamente o grade aqui. Bom, mas não existe o grade para animais. Existem versões adaptadas e tal, mas não é nada comum que nós tenhamos análise de certeza de evidências em meta-análises pré-clínicas. Seria adequado que a gente tivesse cada vez mais isso, mas não é comum de fato. Resultados, então, que a gente tem as características dos estudos, que a gente avalie, demonstre a avaliação dos riscos de viés, o resultado dos estudos individuais, então, basicamente, aqui é a tabela 1 dos estudos, que a gente tenha, enfim, vários itens importantes, que é a discussão, aqui vários subitens, né, que implica uma discussão ponderada e adequada dos resultados. Outras informações, registro do protocolo. Houve registro, sim ou não, e onde esteve. Então, tem itens aqui sobre isso. Suporte à pesquisa, suporte financeiro ou não financeiro. Basicamente, é um modo indireto de avaliar risco de viés. E já se sabe que quanto maior são os riscos de viés de uma meta-análise, menor é a sua qualidade ou menos reprodutíveis são os seus achados, né?
A gente tem que sempre olhar com cuidado para meta-análise de risco de viés. A gente teve, durante o começo da pandemia, algumas meta-análises sobre cloroquina que eram evidentemente mal feitas e tendenciosas, e com um risco de viés muito grande. Né? Conflito de interesses e disponibilidade dos dados, códigos, fontes e tudo mais que foi utilizado. Então, vejam, é um guia bastante direto, fácil de aplicar e que realmente melhora a reprodutibilidade e a padronização do relato das meta-análises. Então, não existe dúvida, usem o Prisma para fazer suas revisões sistemáticas. A gente, às vezes, precisa adaptar para animais. Como eu falei para vocês, existem várias extensões do Prisma. Então, versões do Prisma que são adaptadas para outros tipos de meta-análise que não a meta-análise de intervenção em seres humanos. Nós temos Prisma para resumos, um resumo de congresso, por exemplo, em que a gente tem só o resumo de uma revisão sistemática. Usem o Prisma para resumo. Prisma para acupuntura, porque a acupuntura, em geral, as meta-análises de acupuntura são de baixa qualidade. Baixa qualidade não porque os autores, né, não têm comprometimento com a meta-análise, mas porque existem muitas variáveis metodológicas que não são controladas. Coisas como posicionamento da agulha, profundidade da agulha, base teórica para a escolha de pontos, tipo de controle, é uma zona. Então, por isso, existe um prisma específico para acupuntura. Acupuntura para um tipo específico, prisma para um tipo específico de meta-análise, que é de acurácia diagnóstica, quando eu quero saber se um teste diagnóstico replica outro, para estudos em ecologia e evolução, para desfechos negativos, para dados individuais, para meta-análise em rede, que é um tipo de meta-análise muito especial, para protocolos, então o protocolo pode ter sua própria padronização de escrita, para revisões de escopo, enfim, vários tipos. Tem alguns ainda que não foram feitos, mas que vão vir a ser feitos no futuro, né? Porque, bom, na prática a gente pode meta-analisar qualquer tipo de informação, né? E o bom é que a gente padronize. E aqui vocês notam que falta um importante, que é o de pesquisa pré-clínica ou em modelos animais. Ele não está pronto, mas ele está em preparo. Né? Ele não deve ser publicado neste ano, talvez no próximo ano, mas enquanto ele não está pronto, a gente usa uma adaptação do Prisma em humanos. Uma vez que esse guia aqui estiver pronto, e aí esse vídeo que a gente está tendo agora vai ser atualizado, a gente deve utilizá-lo aqui. Vejam que ele tem aquele pesquisador que eu mencionei para vocês, o Manoj Laloo, como contribuidor principal, o Dave Moher, o idealizador do Prisma, junto nessa empreitada, embora ele não tenha experiência em pesquisa pré-clínica, mas ele tem padronização de escrita. Aqui nós temos o nosso colega Olavo Amaral como representante brasileiro no Prisma pré-clínico, e basicamente vários membros do Circle e do Camarades. Aqui, Emily Sena, do Camarades, Malcolm MacLeod, do Camarades, Kimberly Weaver e Caroline Roymas, do Circle, e por aí vai. Então, é realmente uma grande força-tarefa de grupos de pesquisa mundo afora para que a gente possa padronizar o relato das revisões sistemáticas pré-clínicas. Muito bem, eu espero ter convencido vocês de que o Prisma é importante. Isso não para por aqui, eu dependo muito que vocês vão atrás dos materiais suplementares dessa aula e leiam a versão atualizada, leiam o guia sobre o desenvolvimento do Prisma e leiam o próprio checklist para que isso realmente se torne de uma aula com conhecimento aplicado, tá? Então, vão atrás desse conteúdo e até a próxima aula.